Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, abençoe e inspire a todos nós. É uma alegria estarmos aqui juntos para mais um episódio aqui do nosso estudo da obra Calma de Emmanuel, buscando aprender com ele, com a doutrina espírita, com Kardec e com Cristo, acima de tudo, como poderemos encontrar aí esses caminhos para desenvolvermos em nós esse estado interior de serenidade que nos permita, assim, lidar com a vida ao nosso redor, com todos os ruídos do mundo, os desafios, as dificuldades que encontramos por fora, lidar com tudo isso de maneira serena, buscando aí conciliar, né, o sentimento equilibrado com a razão, né, que se apoia no bom senso, no discernimento, para que juntando essas duas forças da alma, consigamos melhor proceder diante de cada desafio que se nos aparece. Então, o nosso abraço fraterno a todos que nos acompanham aí, já estão aqui conosco, né, o Aldo Nobre, a Débora, a Rosana, a Eliana, o pessoal aqui no Facebook, a Patrícia, e também sempre conosco, um abraço, querida, lá no YouTube, o Jailson, um grande abraço, amigo, lá de Recife, a Ermelinda, a Rosane, a Alexandra, enfim, recebam todos o nosso abraço fraterno, a Isabel aqui também de Portugal, que Jesus possa inspirar a todos nós, que o nosso coração esteja receptivo aí, qual terra fértil para colher as bênçãos divinas e produzir, né? Como nunca, é preciso aprendamos a converter essa infinidade de sementes de luz e de vida que temos recebido do alto. Preciso aprendamos a converter tudo isso em frutos, para que esses frutos, sim, possam ser aqueles que alimentam, sustentam, dão força às almas, a começar pela nossa própria. Então, como nunca, é preciso realmente cheguemos aí a frutificar todo esse investimento que temos recebido do alto. Essa é a nossa proposta. E vamos então avançar aqui no nosso estudo hoje do capítulo 3, cujo título é Fala em Paz. Então é interessante a gente pensar nesse título porque ele é de certo modo ambíguo. Então nós já podemos pensar esse título, ou a partir dele, dois caminhos aí de entendimento. O primeiro, muito relacionado com tudo que nós estamos estudando nessa obra. Falar mantendo, conservando um estado de paz, para que saibamos ouvir com acerto, saibamos fazer uma leitura mais adequada das circunstâncias, das necessidades do momento, da criatura que fala conosco, para que possamos auxiliá-la da melhor maneira. Se eu não consigo manter a paz durante o ato aí da fala, né, do verbalizar, que é criar, lembrando que a palavra, o que sai da nossa boca, o nosso verbo, é por excelência fonte criadora, é exatamente por isso que lá no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, quando se trata ali do processo da criação, de maneira metafórica, simbólica, né, falando-se ali da criação divina, como é que se descreve essa criação? Falando aí, né, dos verbos criadores. E Deus disse, faça-se luz. E Deus disse. Então, eles ilustram o processo criador por meio da palavra ou do verbo, que realiza, né, que executa, que lança à vida as forças da alma no sentido da criação, para o bem e para o mal. No caso lá da criação divina, né, a criação luminosa de nosso Pai, atuando aí por meio dos espíritos superiores, dos espíritos puros, por meio dos quais ele cria, ele atua, né, do qual ou dos quais Jesus é um desses exemplos. Por isso Jesus foi inclusive chamado de o Verbo. É como se ele fosse essa palavra viva do Criador. O Criador pensa um Cristo, como aquele que nós conhecemos por Jesus,
ele capta esse pensamento, então dá forma, realiza, né? Concretiza aquele desígnio divino. Então, para a gente entender um pouquinho o que é a dimensão do falar, né? A importância do verbalizar, é criar. Eu estou semeando aí colheitas futuras na minha caminhada, na minha jornada, eu estou semeando sombras para outros corações, eu estou semeando luz. Sombras e luzes que vão voltar a mim. André Luiz mesmo vai dizer que toda palavra que lançamos na vida vai e depois torna a fonte emissora, trazendo-lhe a colheita de sombras ou de luzes segundo a natureza da emissão. Então é importante a gente entender isso, né? O poder criador da fala, do verbo já num primeiro momento. E aí a gente entende melhor o fala em paz. Como é que eu vou lançar, né, na vida uma sementeira proveitosa, sementes de luz, de transformação, sementes de crescimento e de renovação, se a fonte, no caso eu, os meus sentimentos, estão já contaminados? Então é preciso manter a paz, conservar a paz, para que o verbo reflita essa nossa natureza íntima, essa nossa condição íntima. Então fala em paz, manter essa serenidade. Mas, como dizíamos, há um outro sentido. Os temas, né, sobre o que nós vamos falar, é algo que induz, é algo que traz, que leva, que edifica a paz? Então, tanto a paz que deve ser mantida em nós, como fontes emissoras aí da palavra, do verbo, como também a paz que deve ser o mote do nosso falar, né? Sempre que abrirmos a boca, sempre que lançarmos palavras no mundo, essas palavras devem apontar para um fim último. Elas vão ter finalidades ali intermediárias, mas a finalidade última de toda palavra nossa deve ser gerar no outro, gerar no mundo, gerar em mim mais paz. Então, falemos em paz, falemos sobre aquilo que edifica, que traz, que gera a paz. Então, esse sentido duplo do título já nos dá aí muito a refletir, né? Falando tanto daquilo que deve ser o conteúdo, daquilo que deve ser o objetivo de nossas palavras, como também daquilo que deveremos cultivar em nós para que essas palavras possam alcançar esse objetivo, essa finalidade. Porque se não há paz em mim, tampouco elas visarão, ou de nada adiantará que essas palavras visem a paz, porque faltará nelas realmente o teor vibratório, digamos assim, que conduza, que leve, que edifique a paz. Então, é importante juntar essas duas coisas. Feita essa introdução acerca do título, nós vamos aqui à primeira pequena frase. Esse é um capítulo mais curto, a gente vai ver. São frases bem singelas mesmo, né? Bem pequeninas, mas cada uma delas com um poder criador tremendo. Né? Aqui que a gente vê também esse poder criador das palavras, não só na palavra falada, né? Mas podemos pensar também na palavra escrita. Não deixa de ser uma espécie de fala. Então, aqui nessas pequenas falas de Emmanuel, nessas pequenas frases de Emmanuel, a gente vê o poder criador da palavra bem utilizada, né? Da palavra versada, vazada aí em paz e tratando da paz. Por quê? Uma sementinha como essa que a gente acolhe, se há de fato em nosso coração sinceridade, né? Busca sincera aí, desejo sincero de crescer com essa lição, com essas palavrinhas, cada sementinha dessa acolhida por nós pode gerar frutos que não temos a dimensão no momento do que serão. É aquela ideia, aquele provérbio que sempre gostamos de repetir: qualquer um é capaz de contar quantas sementes há em um fruto, mas ninguém é capaz de contar quantos frutos há em uma semente. E cada pequena palavra dessa aqui, frase, melhor dizendo, dessa aqui, né, desse conjunto de palavras, é uma sementinha que, se por nós cultivada, se dermos a ela a devida atenção, o devido carinho, o devido cuidado, uma vez que ela dentro do nosso mundo interior, ela vai se desenvolvendo. Né? Aquelas primeiras reflexões vão amadurecendo, vão germinando, daqui a pouco elas estão trazendo para nós os primeiros
frutos, as primeiras flores, como os resultados benéficos daquela sementinha colhida e cultivada. Quais são esses frutos e essas flores? Uma melhoria, no caso aqui da lição que a gente está tratando hoje, por exemplo, uma melhoria no nosso modo de falar, né? Uma melhoria da nossa sementeira. A gente passa a espargir por onde passa palavras melhores, palavras mais pacíficas, e esse é o perfume já que nós vamos deixando por onde passamos. Perfume que é o resultado, né, já do cultivo daquela sementinha recebida, daquela sementinha de conhecimento que nos foi trazida aqui por Emmanuel, ela poderá se converter aí nessa flor perfumada da nossa vida. Me lembro até do apóstolo Paulo, quando ele dizia que o cristão ele é o bom perfume do Cristo no mundo. Olha que bonito, né? Essa analogia que Emmanuel trabalha. O cristão é o bom perfume do Cristo. Por quê? Ele já acolheu as sementes do Evangelho e converteu isso em flor. Né? Nas mais belas flores e nas mais perfumadas flores do seu espírito. Mas o cristão também é aquele que compartilha no mundo os frutos do Evangelho, os frutos do Espírito, que nutrem, que sustentam as almas. Quais são esses frutos? Os frutos doces do amor, da bondade, da ternura, da gentileza. Então são essas flores e esses frutos que nascem, que se desenvolvem a partir dessas sementinhas. Então perceba, o poder criador de uma simples frase dessa, quando ela é bem acolhida por nós. Né? Imagina que sementeira abençoada para o Espírito Emmanuel ter dedicado seu tempo, seus estudos e seus esforços em lançar essas sementes. Porque ele vai usufruir do perfume e do sabor de cada flor e fruto que venham a nascer em outros solos, oriundos da sementeira que ele fez. Tudo isso retorna para ele, na forma de uma colheita abençoada e proveitosa. Então você imagina, quantos lerão os seus textos? Quantos tomarão contato com as suas palavras? Quantos aproveitarão essas sementes e as converterão em flores e frutos? É incontável o resultado de uma sementeira como essa. Então aqui a gente já vai entendendo o cuidado que deveremos ter com o que lançamos, com que tipo de semente lançamos através das palavras. Sejam escritas, sejam faladas, até mesmo as palavras silenciosas, porque o silêncio também fala, né? A eloquência de um olhar, de um gesto. Tudo isso é sementeira que vamos colher. Né? Só que o bem, multiplicando-se ao infinito, o mal também vai nos trazer a colheita dolorosa, mas chega sempre um tempo para o espírito que, tendo já avançado e se libertado de todas as raízes de sombra em si mesmo, aí ele passa a contar já só com a colheita realmente da luz, do bem, porque já se libertou de toda a sementeira dolorosa do pretérito. Então, é isso que nós estamos buscando, aperfeiçoar a qualidade da nossa sementeira, das sementes que lançamos para a vida e, naturalmente, preparar para nós colheitas abençoadas no futuro, colheitas de paz, colheitas de harmonia, porque aquele que fala em paz, fala em harmonia, semeia luz, é isso que ele há de colher. Então, a primeira sementinha de Emmanuel aqui para nós é: justo lembrar, a voz humana está carregada de vibrações. Então, isso aqui é essencial. Porque muitas vezes, né, o que realmente vai ser, por exemplo, a sementeira dolorosa, não é nem as palavras que foram utilizadas, mas o sentimento, a vibração que elas carregavam. Porque a palavra em si, né, a forma aí, exterior, ela é simplesmente uma capa, ela é simplesmente uma embalagem. O que importa essencialmente nessa sementeira da palavra, naquilo que falamos, é o teor vibratório que vai envolvido por essa embalagem. O tipo de sentimentos, o tipo de emoções que visita o coração do outro, que visita a acústica espiritual do outro. Isso é o que realmente dá a qualidade da semente. Por quê? Às vezes eu estou usando a mesma palavra exterior, mas ela pode produzir resultados absolutamente diferentes. Por quê? Por conta da qualidade do que está ali embalado por aquela palavra exterior.
né? Então, há maneiras e maneiras de se falar. Eu posso até usar as mesmas palavras, mas se eu não ajusto muito bem o conteúdo, o teor vibratório, os sentimentos que elas carregam, aí elas vão produzir um resultado absolutamente diferente e muitas vezes prejudicial. Então é importante percebermos isso, né? Entender que o verbo, a palavra, ela é uma embalagem. O que realmente importa é o que vai ali em termos de sentimentos. E por isso Jesus já nos falava, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então, as vibrações das nossas palavras, elas são reveladoras do que nós estamos guardando no vaso do coração. Então a gente percebe muito bem isso. Por exemplo, Jesus, né? Jesus muitas vezes repreendeu os discípulos, deu ali os seus puxõezinhos de orelha. Mas o sentimento com que ele o fazia, né? A ternura, a bondade, a amorosidade com que ele fazia, né? Fazia com que os discípulos acolhessem aquelas palavras, às vezes palavras até um pouquinho mais enérgicas, mas acolhessem aquelas palavras de bom grado, no sentido de acolherem aquilo para se transformarem, porque sentiam o amor, sentiam o cuidado, sentiam o verdadeiro interesse que o Cristo tinha por eles e pelo seu progresso. Agora, muitas vezes, nós, se utilizássemos as mesmas palavras de Jesus, os resultados seriam diferentes. Por quê? Porque não conseguiríamos imprimir aquelas palavras, o mesmo aspecto exterior, não conseguiríamos imprimir o mesmo teor vibratório. E está aí o nosso grande exercício, né? Aproximarmos as nossas palavras das de Jesus, tanto quanto nos seja possível, não apenas na forma, mas essencialmente na substância, no conteúdo espiritual que vai naquelas palavras. Porque às vezes a forma exterior nem é muito bela, ou nem foi assim tão adequada ou a melhor possível, mas o teor de sentimento é tão puro, é tão verdadeiro que o outro entende, mesmo que a forma seja complicada. Por outro lado, às vezes a forma é muito bela, palavras muito, né, empoladas, palavras ali escolhidas a dedo, mas o conteúdo logo revela, de fato, o que estava por trás daquelas palavras. E toda aquela beleza exterior logo se mostra improdutiva, né, porque não alcançam aquelas palavras as finalidades com as quais foram emitidas. Então, é preciso aprender a meditar muito bem, né? O que as nossas palavras estão carregando, que tipo de sentimentos, que tipo de emoções elas estão embalando. Porque senão a gente pode ter a maior cultura do mundo, a capacidade, né, de eloquência ali, de brilhantismo no utilizar-se das palavras e tal, mas se falta substância, essas palavras serão sementes muito pouco produtivas ou com um potencial muito diminuto de realmente transformar outros corações e produzir frutos benéficos, né, para nós, para os outros e para a vida. Então, essa primeira informação importante aqui que a gente precisa entender. Aliás, lembrando aqui, Jesus em mais de um momento faz questão de frisar a importância aí, a atenção que nós precisamos ter com as palavras. Por exemplo, a gente lembra lá de Mateus, no capítulo 5, se eu não me engano, versículos 21, 22 ali, em que Jesus fala, né, por exemplo, quando ele diz, aquele que diz ao seu irmão raca, Jesus usa lá umas consequências dolorosas, leiam lá depois, né? Será réu de juízo, aquele que diz ao seu irmão louco será condenado e tal. Por que Jesus usa palavras tão enfáticas acerca das palavras que dirigimos aos outros? Kardec vai comentar isso no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata das injúrias e das violências, logo no início do capítulo 9, e ele diz assim, por que uma consequência assim tão severa para com uma simples palavra, por exemplo, a palavra raca, que Jesus menciona lá, que era uma palavra que era dita no sentido de desprezo para o outro e então se cuspia no chão, e Jesus coloca assim uma consequência tão dura para a utilização dessa palavra. Kardec vai explicar. É porque a palavras assim que ferem, que machucam o outro, elas carregam sentimentos, elas carregam emoções, vibrações em dissonância com a lei divina.
Portanto, o problema não está só na palavra que foi desfechada, está naquilo que eu estou guardando no meu coração. Porque a palavra que saiu é um pouquinho desse fel, desse vinagre, que está sendo guardado no meu coração. O problema não é tanto ela, é também ela que vai ferir o outro e tal. Mas, acima de tudo, é o que ela revela. Ela revela que o meu coração está cheio daquilo, né? De ódio, de agressividade, de indiferença, de dureza. E aí está o grande problema. Porque o sentimento é a base da vida. E se o sentimento que se revela ali na palavra está adoecido, então nós como um todo estamos aí adoecidos e precisamos tratar, precisamos renovar, né, esse vaso do nosso coração, renovando o seu conteúdo. Então esse é o aspecto importante dessa primeira frase aqui. Mas aí ele prossegue: esforça-te por evitar os gritos intempestivos e inoportunos. Ou seja, quando eu recorro, né, ao grito intempestivo, inoportuno, há aí uma espécie de violência também, uma espécie de violência vibratória, né? Eu crio ruído não só para os tímpanos aqui do meu ouvido físico, eu crio também ruído em sentido espiritual. E a comunicação se torna então muito mais dificultada, porque quando os dois estão gritando, eu estou ali no fundo revelando um distanciamento espiritual. Quando ambos estão se aproximando, buscando diálogo sincero que gera aprendizado, que gera melhoria, então é como se eles estivessem espiritualmente próximos, então não sentem necessidade de gritar, né? de tentar impor pela elevação do tom de voz. Então é muitas vezes um recurso aí, né, do orgulho, da vaidade, da nossa agressividade, essa tentativa de imposição muitas vezes por meio dos gritos, que também ocultam aí a nossa inabilidade de utilizar, né, argumentos racionais, de trabalhar o diálogo dentro do âmbito aí da amorosidade. Então, assim, é preciso entendermos que esse tom de voz elevado em nada vai favorecer, digamos assim, o diálogo e os resultados proveitosos que poderiam sair daí. Eu me lembro de uma frase que é atribuída até a Rumi, mas não sabemos ao certo a sua procedência, mas em que ele diz assim, né, o autor: levante as suas palavras e não a sua voz, porque é a chuva que faz crescer as flores e não o trovão. Então, olha que linda síntese aí a partir da natureza. O trovão, com toda aquela sua potência, é incapaz de fazer germinar as flores e os frutos, ao passo que a chuva, com a sua mansidão, com a sua serenidade, é elemento de fertilidade, que traz à vida cor, que traz à vida beleza, que traz à vida os frutos. Assim também no nosso diálogo. Se buscamos o caminho do trovão, em nada contribuímos para a produção efetiva de valores espirituais, da sabedoria. Mas se buscamos a serenidade da chuva, das palavras que caem mansas, que caem benfazejas, qual, né, refrigério para a alma, essas palavras têm um poder de penetração num outro coração e numa outra alma muito maiores do que quaisquer gritos, do que quaisquer tentativas de imposição. É a brandura, é a leveza, é a sutileza, as chaves, né, são elas as chaves do coração, da acústica espiritual dos outros indivíduos. Então é o que os espíritos vão dizer, por exemplo, lá na questão 841, né? Quando eles nos convidam a utilizarmos aí da brandura, da persuasão. Se algo podemos impor, dizem eles, é o bem e a fraternidade. Nunca essa imposição agressiva, essa tentativa quase que coercitiva de dobrar o outro às nossas ideias, à nossa maneira de pensar. Com isso, nós criamos apenas mais resistência, mais distanciamento espiritual. E quanto mais distantes estamos espiritualmente, mais sente-se, né, esse ímpeto de elevar a voz para tentar suprir esse distanciamento espiritual. Enquanto que aquele que, pela simpatia, pela gentileza, se aproxima espiritualmente do outro, porque compreende, porque ama, porque está com espírito de serviço, esse não precisa recorrer
à altura das palavras, aos gritos, porque sabe que a palavra branda, doce, é muito mais poderosa para alcançar o fim instrutivo. Então, evitar quaisquer espécie, né, de gritos intempestivos e inoportunos. Uma exclamação tonitruante equivale a uma pedrada mental. Então, é o que a gente falava lá na primeira frasezinha. A palavra está carregada de vibração. Então, uma afirmação, uma exclamação tonitruante, né, um grito, uma palavra violenta, ela é uma pedrada mental, uma pedrada espiritual. Só que as pedras lançadas em outros retornam a nós próprios. Então, quando firo o outro com uma pedrada mental, no fundo estou ferindo a mim mesmo. Então é preciso pensar o que estamos lançando, né? Pétalas, água viva a partir das nossas palavras, ou pedras, ou espinhos. Então a gente precisa pensar nessa natureza. Eu me lembro até do Chico, né? Ele contava a respeito dessas pedradas mentais que ele recebia por vezes, né? Daqueles que o criticavam, daqueles que iam lá para atacá-lo e tudo mais. E ele sentia como que ele precisava criar recursos protetivos, né? Tem até um relato que está lá naquele livro Lindos Casos de Chico Xavier, né? Nos Domínios da Palavra, acho que chama o capítulo, em que ele fala ali que ele recebeu um tiro espiritual, né? De um indivíduo que o atacou ali pela palavra, pelo pensamento que havia emitido, e que o Chico, naquele momento ali não muito bem protegido, né, um pouco distraído ali no escudo da humildade, no escudo dos recursos espirituais que precisava ter, sentiu aquele impacto e ficou muitos dias sentindo aquela dor, né, graças aí por conta aí da sua sensibilidade, né, ficou sentindo a dor daquela energia que foi emitida. Então, a gente precisa atentar mais para isso. Por quê? Porque nós sentimos também quando a palavra do outro vem revestida dessas características. A gente sente aquela pedrada, né? Às vezes a palavra exteriormente até não é assim tão agressiva, não é assim de gerar tanto espanto, mas a gente sente uma carga tão densa naquela palavra que aquilo nos fere, aquilo nos impacta. Então, se a gente sente o impacto disso em nós, vamos fazer a nossa parte para que os outros não venham a sentir esse impacto nascido de nós. Porque assim vamos criando também elementos mais protetivos, elementos de proteção para quando tivermos de lidar nós com essas pedras mentais. Né? Se não as lançamos em outros, é da própria lei divina que criemos aí uma proteção extra para resistir às pedras lançadas por outros. Então, essa é uma reflexão também que nos cabe aí atentar. E ele então prossegue: se alguém te dirige a palavra em tom muito alto, faze-lhe o obséquio de responder em tom mais baixo. Por quê? A palavra é vibração, ela denota o que vai ali no meu coração, o que vai na minha mente, nos meus pensamentos. E tudo isso que eu estou emitindo alcança o outro e influencia o outro. Leamos lá depois o capítulo 8, o capítulo 9, principalmente, do livro Pensamento e Vida, sugestão. Segundo os sentimentos que eu cultivo, as emoções que eu estou tendo ali, os meus pensamentos, enfim, tudo isso eu estou emitindo, está alcançando o outro, e eu estou induzindo o outro, a vir para essas mesmas faixas em que tenho vibrado. Então, quando o outro me traz me projeta sobre mim, né? Esse convite a uma sintonia de perturbação, de desequilíbrio, se eu já tenho suficiente controle interno, se eu já busquei edificar a paz em mim para falar em paz, como nos diz o título do capítulo, eu emito uma projeção diferente e faço para ele também um convite para que ele desça, ou para que ele se eleve, melhor dizendo, né, a uma sintonia mais harmonizada. Quando eu respondo nesse tom mais baixo, é como se eu estivesse criando não só o silêncio do sentido físico aqui, né? Preservando os nossos ouvidos, mas também como se eu estivesse criando uma sintonia mais amena em sentido espiritual, um silêncio espiritual,
que favoreça a captação das ideias mais elevadas dos benfeitores, que favoreça ali um diálogo mais propício, um melhor entendimento das palavras e, portanto, que favoreça o abandono aí do grito, da palavra forte, né? Eu estou pacificando, né? Porque o ruído é muito da natureza humana, ao passo que o silêncio é muito da natureza divina. Quando buscamos o silêncio, não só o silêncio exterior, mas sobretudo o interior, mais fácil se torna para nós o contato com o divino. Por isso Jesus nos dizia, quando fores falar com teu pai, entra no teu quarto íntimo e cerra a porta. Ou seja, busca esse silêncio interno dos sentimentos, das emoções, é serena, pacifica. Porque então fica mais fácil acessar os recursos do alto, entrar em contato com o divino, com o Criador, para que ele se expresse através de nós. E automaticamente, em fazendo isso, em mantendo, né, conservando em mim essa sintonia mais elevada, eu estou chamando o outro a subir a esse patamar também. Assim como ele me chamou a descer ao patamar dele, se eu resisto a esse convite, mantenho-me no patamar da paz, do equilíbrio, eu o chamo a subir, né? Se ele não entender, pelo menos vai existir aquele constrangimento, porque a manutenção desse equilíbrio, dessa serenidade diante do outro, que busca aí a agressividade no falar e no agir, ela gera no outro, se não o respeito, ao menos esse constrangimento. O outro vai se sentir constrangido porque não vê-se correspondido no seu desequilíbrio. Então ele fica sem tomadas mentais para nos influenciar. Ele fica sem meios de nos alcançar, se conseguimos manter essa proteção da serenidade, da harmonia. Então, essa é a ideia que Emmanuel está aqui nos dizendo, né? Fazer o obséquio, ou seja, fazer a ele o favor, né? Servi-lo, ampará-lo de algum modo, para que ele também consiga encontrar esse equilíbrio, essa harmonia no seu falar. Os nervos dos outros, prossegue Emmanuel, são iguais aos teus, desequilibram-se facilmente. Então, essa fala aqui de Emmanuel é interessante, né? Porque nós, de um modo geral, somos criaturas ainda muito distantes, né? De conseguirmos manter um equilíbrio integral nas mais diversas circunstâncias da vida. Estamos ainda em luta. Sabemos das nossas fragilidades. Sabemos como muitas vezes os nossos nervos ali são levados a determinados limites, mas está aí justamente a oportunidade de conseguirmos expandir esses limites. Quanto mais a vida e as circunstâncias nos chamam a visitar esses nossos limites, mais temos a oportunidade de superá-los, de ampliar esses limites, né, de conseguir manter a paz, o equilíbrio em circunstâncias ainda mais desafiadoras. Então, como a gente conhece esses nossos limites, essas nossas fragilidades, a gente passa a entender melhor também o outro. Né? Assim como a gente não gosta de ninguém gritando conosco, usando palavras agressivas, o quanto isso nos tira ali do prumo e muitas vezes quase que nos leva à devolução não adequada, né? Nos mesmos termos, nos mesmos moldes, a gente sabe da luta que é para manter essa harmonia, então a gente passa a ter respeito também para o outro que está na sua luta, que tem as suas fragilidades. Né? Como eu sinto esse impacto em mim, sei que não é algo que desejaria também para o outro. Então, reconhecendo as minhas fragilidades, passo a ter para com o outro também mais compreensão, pensar melhor o que semeio, porque é o que eu gostaria de receber. Então, essa é uma ideia importante. Discussão sem proveito é desperdício de forças. Então, Jesus vai dizer isso de uma maneira assim, até um pouco enérgica, quando ele diz lá no Evangelho: não atireis pérolas aos porcos. O que ele está querendo representar aí? As pérolas, a gente pode entendê-las de várias maneiras, mas uma das maneiras é o conhecimento superior, aquilo que edifica, aquilo que agrega. Por que Jesus usa ali o símbolo, né, do porco? Poderíamos pensar de várias maneiras esse símbolo, mas vamos pensar um elemento mais prático assim. Né? O porco ali está interessado no material que o interessa, no tipo de alimento que o interessa. Né?
Então ele está interessado mais no terra a terra ali, né? Naquele tipo de alimento verbal, naquele tipo de conhecimento que está ainda muito preso à materialidade, né? É aquele tipo de coisa de que ele ainda se nutre. E para ele, a pérola não vai ter nenhum valor, ele ainda não está disposto, não está aberto ainda a acolher aquele conteúdo de extremo valor, mas que ele ainda não reconhece como tal. Então a gente não vai aprofundar muito no símbolo aqui, mas só para entender o seguinte: se a gente tentou esclarecer alguma coisa edificante, nobre para alguém, mas o indivíduo está absolutamente fechado a qualquer diálogo, a qualquer entendimento, tudo mais, e ainda fica insistindo em manter, né, aquela disputa, já não há mais diálogo, há ali uma disputa. Se a gente insiste em ficar tentando alimentar esse processo, nós estamos apenas perdendo tempo. Por quê? Não há receptividade do outro lado. E muitas vezes só alimentamos essa disputa porque nós também ainda estamos nessa dinâmica da vaidade, do orgulho, de queremos impor as nossas ideias a outros sem entender o momento, as buscas do outro. Então, discussão sem proveito, aquilo que não está agregando para os dois envolvidos no diálogo, é desperdício de energias, é desperdício de tempo, que é o patrimônio mais precioso que temos. Então, se você tentou esclarecer alguma coisa, com todo o cuidado, com todo o carinho, com toda a sinceridade de trazer luz, de trazer alguma coisa que possa agregar, o indivíduo mantém-se ali no clima da discussão, do azedume, né, do completo fechamento a qualquer racionalidade, a qualquer argumentação, não adianta. É discussão sem proveito. A gente percebe muito isso, né, nesse âmbito da polarização, do fanatismo que muitas vezes vivemos, especialmente nesses tempos, né, no nosso país, por exemplo. O fanatismo, por exemplo, ele pressupõe o obscurecimento, né, da razão. O fanatismo, ele pressupõe, para que ele possa se manter, para que ele exista, completo fechamento à razão. Então não adianta chamar o indivíduo à razão quando ele está fascinado, fanatizado com uma determinada ideia, com determinada postura, com um determinado, né, lado das coisas. Não adianta. A razão já foi colocada em segundo plano, age-se ali por pura emoção, por pura paixão. Então, discutir num contexto desse é absolutamente perder tempo. Não adianta. E eu tenho que recorrer a outras linguagens, né? A outras linguagens. Por exemplo, a linguagem muito eloquente do silêncio, do exemplo, que são linguagens que vão fazer aquilo que as palavras por si não fariam. Né? E é o que Jesus fez muitas vezes. Então, diante ali daqueles que o interrogavam, muitas vezes que estavam já com ideias fixas, Jesus respondia muitas vezes com o silêncio, né? Porque não eram as palavras que haveriam de fazer aquilo que a sua vida como um todo e o seu exemplo não estava fazendo. Se nem aquela linguagem tão mais profunda do exemplo estava conseguindo, não seriam as palavras que haveriam de fazê-lo. Então, por exemplo, quando Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade, Jesus não responde, silencia. Porque é como se ele dissesse assim: se a minha vida como um todo, tudo que eu fiz, ainda não foi capaz de mostrar, né, o que é de fato aí a verdade, se você ainda não conseguiu entender, não serão as minhas palavras, por mais belas, por mais repletas de cultura e de eloquência, que serão capazes de fazê-lo. É uma questão de acústica espiritual, de abertura espiritual. Entendem? Então, discussão sem proveito não vale a pena, né? É perda de tempo, de energia. Se houve ali a tentativa de esclarecimento, se fizemos uma primeira tentativa, mas se percebeu o completo fechamento, é deixar o tempo fazer o trabalho, a própria vida, as circunstâncias que vão abrindo caminhos, né? Não te digas sofrendo esgotamento e fadiga para poder lançar frases tempestuosas e ofensivas. Aqueles que se encontram realmente cansados procuram repouso e silêncio. Então, olha aqui, né, como a gente muitas vezes cria aí fugas, né, ou transferências de responsabilidade, ou justificativas descabidas para determinadas posturas nossas. A gente fala, não, mas é que eu estava muito exaurido, estava muito cansado e tal, e por isso eu falei daquela maneira, aqueles rompantes nossos, né? E o Emmanuel aqui está dizendo, olha, quem realmente está cansado, exaurido,
busca repouso e silêncio. Não gastar ainda mais energia com a vibração da agressividade, da dureza, né, da frieza, do ódio, porque isso nos consome uma energia tremenda, gigantesca, e nos coloca numa situação ainda pior. Então, é preciso aprender a descansar, repousar no silêncio do espírito da adoração quando estivermos exauridos. E não acreditar que, dando vazão, então, à nossa impulsividade, é que estaremos desafogando, estaremos aliviando a pressão interna. Pelo contrário, estamos aumentando ainda mais a pressão interna, né, do nosso coração, das nossas emoções, quando saímos aí desafogando as palavras duras e agressivas nos outros. É buscar repouso, descanso, silêncio na prece, na leitura edificante, né? Se o indivíduo está ali, né, nos testando e a gente está exaurido, recorre internamente à prece, toma a água da paz lá, como o Chico falou, se não consegue ainda, busca pensar em outra coisa, conduzir o rumo da conversa para outra coisa, se afastar, se não está dando certo, não está difícil, se afasta. Depois a harmonia volta, depois você fala. Depois você fala. Né? Porque é aí que a gente vai aprendendo esse autodomínio, para evitar, às vezes, uma sementeira muito dolorosa por causa de um arroubo de uns instantes que a gente se deixou levar pelas paixões. Né? O próprio Tiago, né, o apóstolo Tiago, na sua carta, ele fala muito sobre o alcance da palavra, né, e da língua. Né, no capítulo 3, ele fala que a língua é um fogo, e que sendo um pequeno músculo ali, ela é capaz de grandes coisas. Porque às vezes é isso, a língua, a palavra às vezes é uma centelha, mas que gera um incêndio tremendo. Por quê? Você deixou vazar aquela centelha naquele momento de invigilância, que vai gerar depois um incêndio tremendo. Aquela palavra que se lança e que marca um coração, que leva um coração a uma atitude impensada. Então é preciso muito cuidado, né? Aprender a valorizar esses recursos aí, da prece, do autodomínio, para que saibamos, de fato, manter a paz e falar em paz para a paz. O próprio Tiago, mais uma vez, vai dizer que aquele que controla, que refreia a sua língua, é um indivíduo que já avançou muito no controle de si mesmo. Aquele que refreia a sua língua, diz Tiago, é alguém que já avançou muito em termos de autoconhecimento, de autodomínio, de transformação interior. Então, é uma habilidade aí que nos cabe desenvolver com todo o empenho do nosso coração. Se te sentes à beira da irritação, estás doente, e doente exige remédio. É o que acabamos de falar. Qual remédio? Oração é remédio. Né? Leitura edificante, luz, né? Alimento luminoso é remédio. Procurar o silêncio ali, né, do recolhimento, da meditação, é remédio. Buscar a palavra de um amigo é remédio. O conselho de uma pessoa mais experiente é remédio. Buscar um trabalho no bem que renove os quadros internos do nosso sentimento é remédio. Então, esse estado de tensão, de irritação, denota adoecimento emocional. Denota que as coisas não vão bem por dentro. É preciso tratar isso, viver nesse constante estado de irritação, tudo nos irrita, tudo nos leva a falar com dureza, é sinal de que algo não está bom nos campos do sentimento e da emoção, e é preciso tratar. E não tem outra maneira de tratar isso senão através dos remédios, da oração, do perdão, do amor, do bem, do estudo, que são os remédios que tratam aí do nosso coração e das bases da nossa vida. Barulho verbal apenas complica. Barulho verbal que está sempre acompanhado de barulho espiritual. Né? Não basta apenas fazer o silêncio da palavra que sai na forma do som. É preciso também aprendermos a fazer silêncio espiritual, favorecendo, né, o clima de paz, de discernimento para os corações que estão ao nosso redor. Então é preciso aprender a conjugar essas duas coisas. Me lembro até daquele caso que o Divaldo nos relata, né? De um amigo seu que havia desencarnado, estava no mundo espiritual, Joana de Ângeles, né, lhe disse que o levaria em desdobramento para fazer uma visita a esse seu amigo. Então, né, aprazado ali, definido o horário, ele
se prepara, ela chega, ele se desdobra, e então ela faz, olha, uma solicitação apenas, silêncio, né? Silêncio total. Ele falou, tudo bem. Então eles chegam lá no lugar onde eles estavam, no hospital, no mundo espiritual. Na hora que estão entrando, Joana se volta para ele de novo e diz, silêncio eu pedi. E o Divaldo, mas eu não falei nada, né? E ela diz, eu estou falando desse silêncio, né? Do silêncio interior. Então, harmonizar também, silenciar, né? O tumulto das nossas paixões, da mente que não sossega. É preciso, e é isso que estamos buscando, né? Aprender a desenvolver essa calma, essa serenidade, que não nasce, não tem segredo, né? Não nasce de outra forma, senão desse processo constante de conhecermos a nós mesmos, de valorizarmos, de aprofundarmos cada vez mais a experiência da prece, do estudo edificante, do estudo que chega com o orvalho, né, balsamizando ali o incêndio das nossas paixões interiores, a prece, o estudo vão acerenando tudo isso, o trabalho no bem, que é esse fluxo harmonioso dos nossos sentimentos, removendo ali qualquer obstáculo, qualquer problema, qualquer fonte de adoecimento, o exercício do amor, o exercício do bem. Essa é a ideia. Barulho verbal apenas complica. E ele então conclui: pensa nisso. A tua voz é o teu retrato sonoro. Olha que frase lapidar, né? A nossa voz, o teor, o conteúdo, o jeito, é o nosso retrato sonoro. Ela revela quem nós somos. De fato, né? Não o que o corpo ou o que os aspectos exteriores mostram, mas o que somos de fato em espírito. A voz e a palavra como um todo, ela é reveladora. Por isso Sócrates mesmo dizia, né, aos seus interlocutores, fala para que eu te veja. Então Sócrates fazia uma leitura dos seus interlocutores a partir daquilo que falavam, os assuntos que mais gostavam, o teor que emitiam, o tom de voz. Fala para que eu te veja, dizia Sócrates. Então é o nosso retrato sonoro. Em outro momento, Emmanuel também vai dizer que a palavra é sempre o canal mais seguro por meio do qual nos revelamos. Que possamos, de fato, renovando os quadros da nossa vida interior, pelo esforço aí do autoconhecimento, do autodomínio, da vontade, do trabalho interno, né? Possamos renovar os quadros dos nossos sentimentos, estabelecer a serenidade, a calma, a paz, para que falemos de fato em paz e para a paz, estabelecendo um retrato luminoso que possa ser o nosso cartão de visita aonde quer que cheguemos, levando conosco essas vibrações harmoniosas da serenidade, do equilíbrio, induzindo também os outros a falarem em paz e para a paz. Esse é o nosso retrato para a vida, que seja uma imagem bela de ser vista e que traga e que alimente a paz. Eram essas as reflexões que o benfeitor trazia hoje. Agradecendo aqui, né, pelos comentários. Ó. A Débora diz aqui que talvez esse vírus veio para nos aquietar, silenciar nossas mentes e vidas. Certamente esse é um dos fatores, né, que poderemos aprender aí com essa experiência, né? Esse convite a estarmos mais conosco, a estarmos mais reflexivos, a aprendermos a valorizar o silêncio, a esse mergulhar mais fundo em nós, para ver qual é esse teor de sentimentos, de emoções, de pensamentos que temos cultivado no vaso de nossa alma, repensando e modificando também as nossas palavras, o nosso modo de falar. Então, certamente é uma das, né, lições que essa experiência pode nos trazer, Débora. A Aninha aqui relembrando, né, que sempre é tempo de mudar para melhor, exato. Até ontem poderíamos estar ainda naquele tropeço, naquela maneira impulsiva de ser, mas hoje, amanhã, serão novos dias com novas oportunidades de começar agora a transformação que um dia há de se consolidar. É preciso aprendamos, como nos diz Emmanuel, a ciência de começar as grandes obras, as grandes transformações. Ciência essa que começa sempre com um pouquinho em cada dia, com a constância do pouco que se converte, então, no muito, né? Com o grãozinho de mostarda que vem a ser a árvore e os frutos.
A Maria Cristina Fresarim falando aqui, o tempo é o melhor remédio para alguns que se negam a buscar a verdade. De fato, né? As circunstâncias, a vida em si mesma, na sua sabedoria, vai propondo à criatura que se fecha, vai propondo para ela experiências que vão aos poucos quebrando, né, as cascas que nós criamos para essa luz poderosa do sol, né? Como diz o nosso querido professor Euritos, poderoso é o sol da verdade. Então, por mais que criemos sombras densas ao nosso redor, as sombras do egoísmo, da ignorância, da vaidade, da ilusão, mais cedo ou mais tarde, essa luz poderosa do sol da verdade há de vencer essa casca de sombras. Quem mais aqui? Vamos ver. Aqui a Josiane, ó, nos dizendo, né, que as palavras, quando saem por arrogância, por mais lindas que sejam, são flechas que atingem quem ouve, né, mas que reflete com o mesmo negativismo em nós. É exatamente isso, Josiane. Eu posso dar a elas a capa mais bonita, a apresentação mais bela, mas o que importa realmente é o teor que elas carregam. E nesse sentido são flechas adornadas, que ferem o outro, mas que sobretudo ferem a nós mesmos. O Cristiano aqui lembrando para a gente também, ó, até o nosso corpo nos dá um recado que estamos em desacordo com as leis universais. Quando proferimos palavras infelizes, isso nos traz mal-estar, dor no estômago, aperto no peito. Ou seja, a gente sente até fisicamente mesmo, né, essa dissonância quando nos afastamos das leis do amor, do bem, quando emitimos uma palavra dura, né, uma palavra agressiva, que carrega esse teor, logo aquilo repercute em nós e gera até mesmo um mal-estar, dá uma dor de cabeça, dá uma dor no estômago, porque somatiza, né? Sempre que nos afastamos dessa lei de harmonia, isso impacta não só o nosso espírito, o nosso perispírito, mas também até mesmo o nosso corpo físico. Enfim, agradecendo a todos vocês pelas contribuições, é sempre uma alegria estarmos juntos. Que Jesus, portanto, siga nos inspirando, nos iluminando, que possamos não só mudar a embalagem das nossas palavras, mas, sobretudo, o conteúdo, né? O presente que venhamos a ofertar aos outros, sempre que abrirmos a nossa boca. Lembrando do provérbio oriental que nos diz que devemos cuidar para que, quando abrirmos as nossas bocas para falar, as nossas palavras sejam sempre mais valiosas do que o silêncio. Que façamos valer, portanto, cada palavra que venhamos a lançar no solo da vida e dos corações. Um grande abraço para todos e nos vemos então na próxima quarta-feira, dando continuidade aí com os nossos estudos. Que Jesus lhes abençoe e lhes inspire sempre. Um grande abraço e muita paz.